Você já olhou ao redor e questionou a realidade? Já se perguntou se o que você vê, ouve e sente é realmente o que parece ser? E se tudo o que você sabe for uma mentira? E se a nossa percepção do mundo for apenas uma ilusão cuidadosamente construída? E se o nosso mundo não for o que parece? E se estivermos vivendo em uma realidade simulada, onde tudo é programado? A ideia de que nosso universo é uma simulação pode parecer loucura, mas e se houver evidências que sugiram que isso é possível? Mas algumas pessoas inteligentes estão levando isso a sério. Cientistas, filósofos e tecnólogos estão explorando essa possibilidade com seriedade. Será que poderíamos estar vivendo em um gigantesco programa de computador? Um programa tão avançado que não conseguimos distinguir a simulação da realidade? Vamos explorar o mundo fascinante e inquietante da teoria da simulação. Uma teoria que desafia tudo o que pensamos saber sobre a nossa existência. Experimentamos o mundo através dos nossos sentidos. Eles são a nossa janela para a realidade. Nós vemos, ouvimos, tocamos, cheiramos e sentimos o gosto. Mas, e se esses sentidos não forem confiáveis? Mas e se esses sentidos estiverem sendo alimentados com informações? Informações que são manipuladas para criar uma falsa percepção da realidade? E se houver uma realidade mais profunda além da nossa percepção? Uma realidade que está além do alcance dos nossos sentidos? É uma pergunta que tem assombrado filósofos e cientistas durante séculos. Uma questão que continua a desafiar a nossa compreensão do universo e da nossa própria existência. Imagine um programa de computador tão avançado que cria um universo inteiro. Este universo está cheio de estrelas, planetas e vida. Os seres dentro desta simulação acreditam que seu mundo é real. Eles não têm ideia de que são apenas linhas de código. Esta é a ideia básica por trás da teoria da simulação. Ela sugere que a nossa realidade é uma ilusão sofisticada. Pense no filme Matrix. Os humanos vivem em um mundo simulado, controlado por máquinas. Eles não têm conhecimento da verdadeira natureza da sua existência. A hipótese da simulação não é apenas ficção científica. É uma ideia que tem ganhado cada vez mais atenção tanto no campo da ciência quanto na filosofia moderna. Filósofos têm contemplado a natureza da realidade durante séculos. Desde os tempos antigos, eles têm se perguntado sobre a verdadeira essência do mundo que nos cerca. A alegoria da caverna de Platão explorou as limitações dos nossos sentidos. Ele sugeriu que o que percebemos pode não ser a realidade verdadeira, mas apenas sombras de uma verdade mais profunda. Questionou se realmente podemos conhecer o mundo ao nosso redor. Será que o que vemos e sentimos é apenas uma ilusão? Mais recentemente, o filósofo Nick Bostrom propôs um trilema intrigante. Ele trouxe uma nova perspectiva para o debate sobre a realidade. Ele argumentou que pelo menos uma destas afirmações deve ser verdadeira, e cada uma delas tem implicações profundas para a nossa compreensão do universo. 1. As civilizações provavelmente serão extintas antes de atingir um estágio pós-humano. Isso sugere que o progresso tecnológico pode ser interrompido por catástrofes. 2. As civilizações pós-humanas provavelmente não executarão simulações da sua história evolutiva. Talvez elas não vejam valor em recriar o passado. 3. Estamos quase certamente vivendo em uma simulação de computador. Se for verdade, o que isso significa para a nossa existência e propósito? Se o nosso universo é uma simulação, poderíamos encontrar evidências disso? Alguns físicos acreditam que poderíamos detectar anomalias sutis. Imagine encontrar uma falha no tecido da realidade. Seria como encontrar um bug num programa de computador. Essas anomalias poderiam assumir muitas formas. Talvez as leis da física pudessem desviar-se ligeiramente do que esperamos. Talvez observássemos padrões estranhos na radiação cósmica de fundo.
A busca por essas falhas é uma área fascinante de pesquisa em andamento. Seção 5. O labirinto moral. As implicações da teoria da simulação são profundas. Se as nossas ações são predeterminadas por um programa, temos livre arbítrio? Será que importa se as nossas escolhas são, em última análise, ilusórias? A natureza do bem e do mal assume um significado totalmente novo. Se somos personagens no jogo de outra pessoa, quais são as regras? Quem as impõe? Essas questões desafiam a nossa compreensão fundamental da moralidade e da ética. Seção 6. Simulando a nós mesmos. Embora ainda não tenhamos criado uma simulação do tamanho de um universo, a tecnologia está a avançar rapidamente. A realidade virtual está a tornar-se mais imersiva. A inteligência artificial está a tornar-se mais sofisticada. Não é inconcebível que um dia possamos criar as nossas próprias simulações. Essas simulações poderiam ser povoadas com seres artificiais. Esses seres podem acreditar que seu mundo é real. O ciclo de realidades simuladas poderia continuar. Seção 7. A questão do Criador. Se estamos vivendo em uma simulação, surge a pergunta óbvia: quem a criou? Somos o produto de alguma civilização alienígena avançada? Ou talvez nossos criadores sejam seres além da nossa compreensão? Alguns acreditam que nossos criadores podem ser nós. Humanos do futuro podem ter criado esta simulação. Pode ser uma maneira de estudar história ou explorar diferentes possibilidades. As possibilidades são tão ilimitadas quanto o próprio universo. Seção 8. Níveis de realidade. Se o nosso universo é uma simulação, pode ser uma de muitas. Pode haver múltiplas camadas de realidade, aninhadas umas dentro das outras como bonecas russas. Cada nível pode ter seu próprio conjunto de leis e constantes físicas. Isso levanta a possibilidade alucinante de que nossos criadores sejam eles próprios seres simulados. Eles podem não ter conhecimento da sua verdadeira natureza. A linha entre realidade e ilusão pode ser confundida além do reconhecimento. Seção 9. Medo e fascinação. A ideia de viver em uma simulação pode ser assustadora e emocionante ao mesmo tempo. Por um lado, desafia o nosso senso de autonomia e propósito. Por outro lado, abre um universo de possibilidades. Se a realidade não é o que pensávamos que era, então tudo é possível. Os limites do nosso mundo podem não ser nada mais do que linhas de código. Libertar-se da simulação pode ser a aventura definitiva. Seção 10. O futuro da ilusão. À medida que a tecnologia avança, a linha entre o real e o virtual continuará a confundir-se. Podemos em breve chegar a um ponto em que não seremos mais capazes de distinguir entre simulações e realidade. Isso tem implicações profundas para o nosso futuro. Como definiremos a realidade quando ela puder ser tão facilmente manipulada? Abraçaremos a liberdade dos mundos simulados ou nos agarraremos ao conforto familiar da nossa realidade percebida? Seção 11. Um universo de maravilhas. A hipótese da simulação é um experimento mental fascinante que tem capturado a imaginação de filósofos, cientistas e entusiastas da ficção científica por décadas. Ela nos força a confrontar questões fundamentais sobre a natureza da realidade, a essência da consciência e o nosso verdadeiro lugar no cosmos. A ideia de que poderíamos estar vivendo dentro de uma simulação criada por uma inteligência superior é ao mesmo tempo assustadora e fascinante. Estejamos a viver numa simulação ou não, o universo continua a ser um lugar de maravilhas e mistérios sem fim, cheio de estrelas cintilantes e galáxias distantes. Portanto,
Da próxima vez que olhar para as estrelas, pergunte a si mesmo: somos reais? Ou somos apenas personagens de uma grande simulação cósmica, jogando nossos papéis sem saber? A resposta, assim como o próprio universo, ainda está lá fora, esperando para ser descoberta. Continue a explorar, continue a questionar, pois a busca pelo conhecimento é o que nos torna verdadeiramente humanos.